Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Texto Inspira. Eu, Alex Dimitriades, e o meu fiel escudeiro e parceiro dessa jornada, Gerson Otto. Aí, Alex, tudo bem? Hoje com certeza será um dia de muitos insights, né? Cara, assim, ó, o dia de hoje para mim traz um ponto especial, até fazendo uma analogia a 2 episódios atrás, que eu contei um pouco da minha história. Vem hoje aqui nos visitar e a gente recebe com muito prazer um dos meus mentores, uma pessoa que me ajudou e inspirou demais. Então eu espero que ele inspire vocês também. Superintendente da ABIT, Fernando Pimentel, meu grande amigo, vulgo Papa, meu amigo. Como vai, Fernando? Bom dia, pessoal. Bom dia, Alex. Bom dia, Otto. Baby, graças a Deus tudo bem. Estamos aqui mais uma vez na Febratex, um grande evento e uma alegria poder conversar com vocês na manhã dessa quarta-feira. Febratex é evento que realmente esse ano está com muitas pessoas, com muita inovação, né? Trazendo oportunidades, né? A BIT, né? É um principal ponto de referência das empresas, né? Dos empresários. Então a gente vai poder conversar então também um pouco sobre a BIT, né? Sobre o seu Fernando, né? Ele já me puxou a orelha, né? Disse, vai Fernando. Te puxar enquanto você né? continuar fazendo isso. É isso aí, Alex. E começa você perguntando para o Fernando, então. Não, eu não posso pedir diferente como influenciou a minha trajetória. Eu gosto, nosso podcast sempre procura trazer o passado, o presente e o futuro de alguma maneira, né, Fernando? E você tem uma trajetória incrível no setor têxtil. Então, acho que você contar um pouquinho para a gente como é que foi esse início até você chegar nesse ponto onde você está hoje, que te moveu, como você se moveu. Bom, Alex, meu início no setor têxtil foi um início meio por acaso. Papai era engenheiro e eu fazendo faculdade, eu não escolhi engenharia, escolhi economia, fiz economia, administração, marketing. E num determinado momento eu estava para entrar numa empresa muito boa do setor estatal, quando o pai de um grande amigo meu, ainda amigo meu, o Armando, me convidou para conversar um pouco para ver se eu estaria interessado em experimentar trabalhar na indústria têxtil. Na época era Ferreira Guimarães. E eu tinha muita admiração pelo Dr. Celso e pelo Dr. Paulo, que eram os dirigentes da empresa, e acabei aceitando. Por acaso, porque eu não me imaginava no setor. E de lá para cá, eu acabei fazendo uma carreira muito extensa na empresa, mas passando por vários departamentos, por várias áreas. Pesquisa de mercado, coisa que quase não existia na época, vendas, projetos, economia, área de economia, indicadores. Então, eu aprendi muito do setor dentro da empresa e pude vivenciar uma fase, digamos assim, bastante complexa do país, diferentemente, por exemplo, de hoje, que você tem uma relativa estabilidade dos preços. Eu peguei várias moedas, vários planos econômicos, tablitas, mudanças de nome do nosso dinheiro, impactos no comércio. Você saía vendido, por exemplo, quando veio o plano cruzado, saímos da Fenatec de fevereiro, vendidos naquela época, se vendia 6 meses para frente, inflação era 10% ao mês, então quase a tabela 6 meses, 10% ao mês. E chegamos no Rio de Janeiro, o escritório da firma era no Rio de Janeiro, veio o plano cruzado, mudou tudo, tablita para cá, para lá, renegociar, então aquela carteira de pedidos virou pó, mas passados 30, 40 dias, aquilo voltou, o mercado voltou fortemente, e assim foi até novembro. Então, é uma história de muitas idas e vindas, maxi desvalorizações. Então, era um país difícil de planejar e o setor era muito disputado e muito concorrido, e até o período Collor tinha uma proteção tarifária bastante alta. Então, o mercado era nosso, o mundo também era diferente, era dividido, cortina de ferro, a China não existia como existe hoje. Então, o mercado era nosso. Quando veio a abertura do Collor, foi o primeiro grande impacto setorial, e naquela época nem foi a Ásia, mas não foi a China, o grande impactador. Foram chamados tigres asiáticos. Estamos falando de Coreia, Hong Kong, Taiwan,
menos Singapura, que era entreposto, nunca foi uma base produtiva, e isso tudo moldando um setor que durante muitos anos tinha o mercado local como grande, digamos assim, mercado consumidor da sua produção, mas as exportações, e aí entra um pouco dessa visão de mais mundo, existia um mercado internacional e o Brasil era um exportador interessante, não de vestuário, mas de tecidos. Sim. Mas basicamente tecidos commodities, tecidos crus, para serem beneficiados na Europa, que a Europa naquela ocasião já havia transferido parte da sua produção para outros países, então ela ficou com a parte mais de beneficiamento, tingimento, estamparia, que era uma área menos intensiva em trabalho. E a tecelagem vinha daqui? Vinha daqui uma parte, Sim, já claro. vinha da Ásia também. Então a Ferreira sempre foi uma empresa exportadora e com isso eu também me integrei muito cedo nessa visão de mercado mundial, mas um mercado mundial completamente distinto desse. Então, foi uma história muito bacana, depois a empresa passou por problemas, já não está funcionando, guardo aqui no coração as alegrias e também a dor da não continuidade, mas, enfim, foi uma escola, foram momentos que me geraram aí conhecimentos e aprendizados muito grandes, e que me levaram já para 2005, ainda na Ferreira Guimarães, quando o presidente Josué, presidente da Fiesp, assumiu a presidência da ABIT. Né? Ele não tinha como compartilhar a atividade empresarial com a atividade associativa e me convidou para ser o diretor superintendente da entidade. Uma entidade que foi fundada em 1957 e que é muito representativa dentro do cenário nacional e internacional, construindo propostas e etc. E lá, em 2005, ainda fiquei meio que num dublê, trabalhando na Ferreira, trabalhando na ABIT, até 2009, quando eu parei na Ferreira e me dediquei desde então à ABIT integralmente. Ô, Fernando, deixa eu aproveitar e fazer uns ganchos aí de algumas coisas que eu ouvi. Primeira questão que eu acho que tem identificado todos os perfis de sucesso que tem passado aqui nessa mesa, essa jornada interna de transitar por diversos setores, as pessoas que têm vindo aqui e contado sua história, muitos passaram, eu passei, o Gerson também, e eu vejo que isso fez um diferencial. Mas a tua resiliência que você trouxe em função de todos esses momentos da economia brasileira, que hoje quem é mais jovem ainda não faz ideia de quão complexo era viver na época da inflação, com os governos que a gente tinha. A gente tem os desafios atuais, mas isso te trouxe muita resiliência para chegar até onde você está hoje e cumprir toda a tua trajetória, né? Eu acho isso muito interessante para quem está nos escutando, começar a assimilar como você ter conhecimento do ambiente que está, da onde vêm as coisas, para onde vão as coisas, o que você precisa ter de conhecimento, de informação e também de capacidade de adaptação no meio que você vive, muito interessante. Isso realmente me encanta na história das pessoas que passaram por isso. E na tua história eu identifiquei tudo isso. Então, para quem está nos ouvindo, acho que é importante ressaltar esse ponto, porque isso pode ajudar essa pessoa a buscar conhecimento, crescimento, enfim. Foram, né, Alex? Eu acho que o Fernando comentou dos diversos momentos da economia, né? Desafio econômico, né? Sim. E esse desafio econômico e também já o início do processo de internacionalização já provoca um aprendizado novo, já tem a necessidade de saber lidar com cada momento de dificuldade, né? Talvez o grande desafio nosso, e dizem que depois que a gente bebe dessa cachaça que é o têxtil, né? Nunca mais a gente sai dele, né? Mas se a gente trazer para o momento atual, né? Por conta dessa história toda, né, Fernando? Como é que leitura você faz do momento atual do setor têxtil? Olha, você falou de um setor que é apaixonante e é um setor dinâmico, um setor que a própria
característica dele, de novos produtos, novos lançamentos, fazem com que você nunca se acomode. E, aliás, é bom que se diga, ele inspirou vários outros setores a terem características parecidas. Quando a gente pega aí os iPhones da vida, os celulares, essas mudanças de modelo, de cores, etc., muito do que a gente tem hoje de personalizações veio da indústria têxtil, da indústria da moda, e que chuparam não é bem a palavra, beberam dessa fonte. Agora, o momento atual não é um momento simples. Nós temos os nossos desafios internos, que dizem respeito às nossas escolhas, e temos um cenário mundial também bastante complexo. Quer dizer, você tem uma potência aí dominante ainda, que é os Estados Unidos, sendo desafiada por uma outra potência, que é a China, gerando aí deslocamento das placas tectônicas, gerando aí muita disputa geopolítica, mudanças do fluxo de comércio, guerras, terrorismos. E onde nós estamos nisso tudo? O Brasil é um país, uma potência média, é um país que na área têxtil tem ativos excepcionais, temos uma cadeia produtiva integrada, não que você tenha que produzir tudo, mas nós temos todos os elos da cadeia produtiva, da matéria-prima, das principais matérias-primas até o produto final. Temos um ecossistema de pesquisa, de universidades, de institutos também muito relevante. Temos fornecedores de produtos químicos. Perdemos muito na área de bens de capital, é verdade, mas nós estamos aí na Febratex, vendo uma série de empresas com produtos muito interessantes para o setor. Mas nós não somos um país barato. Somos um país caro, para nosso nível de renda. Ineficiência, né? E temos o chamado Custo Brasil, que pela métrica que nós fizemos junto com o Movimento Brasil Competitivo, CNI, ABIT e outras associações, nós identificamos, e isso continua existindo, que é o Observatório do Custo Brasil, algo como 1,7 trilhão de reais a mais por ano do que a média dos países da OCDE. Quando eu falo média dos países da OCDE, eu estou tirando China. A China não está lá nessa métrica. Quando você olha para a China, então a diferença é maior. Isso é peso morto que nós carregamos. Ah, mas onde é que está esse 1,7 trilhão? Bom, começando pela nossa taxa de juros, que estruturalmente ela é alta e dificulta os investimentos. Então vamos baixar na marra. Não vai funcionar. Já se tentou e demos com burros na água. Temos que ter uma situação monetária e fiscal adequada para que a gente tenha isso naturalmente. Você tem a questão de infraestrutura. Sim. Eu adoro esse estado de Santa Catarina, mas tem anos que eu venho para cá para vender, trabalhar, etc. E essa estrada que liga Navegantes aqui no Mineral, eu vejo há anos ela em construção e nunca termina. Isso em alguns países da Ásia, no estalar de dedos, começou, acabou e pronto. Temos uma insegurança jurídica que não é pequena. Isso dificulta. O que o empreendedor precisa? Ele precisa inicialmente de um pouco mais de previsibilidade, de confiança no futuro. E essa confiança no futuro no Brasil, que é um país que eu adoro, ela sempre... O Brasil vai meio que no zigue-zague. Ele nunca retrocede muito, mas também nunca consegue avançar muito. Então você passa 2 anos muito bem, daqui a pouco você passa 2 anos complicados. Não, claro que o mundo não é previsível 100%, a gente sabe disso. Mas não precisamos exacerbar esses fatores. Temos problemas de crédito. Então, tem um conjunto de questões que compõem esse custo Brasil. Isso, num mundo mais interligado, e num setor como o têxtil de confecção, que tem produção em quase todos os países do mundo, mas hoje o eixo está na Ásia, isso nos coloca numa posição difícil, porque nosso mercado não é mais nosso 100%. Já foi. Quando eu falei lá de trás, até a abertura do Collor, era um mercado dominado pelos brasileiros e ponto. A importação era residualíssima quando tinha. Sim. Hoje não mais. Hoje nós estamos sendo agredidos, entre aspas, por vários outros países, principalmente da China, que é mais de 50% que a gente importa, e a nossa capacidade de ataque, e aí eu falo porque eu estou, de novo, recordando esse momento que o Brasil tinha uma participação. Nós chegamos a exportar quase 2 bilhões de dólares em 2005, para não ir tão longe, e nós estamos com 1 bilhão de dólares anuais. Tá? Estamos importando mais de 6. Então, como é que nós vamos reverter esse quadro? Porque tem uma máxima que não é minha, considerada do Dr. Mendel, que foi um dirigente, proprietário da Vicunha, que se você não é competitivo lá fora, o lado de fora é competitivo aqui dentro. Então, nós temos que ser competitivos para atender o mercado local e o mercado mundial. E isso nós vamos ter que
ganhar novos investimentos, investir muito em pesquisa, inovação e tecnologia. E para que isso aconteça na velocidade que nós necessitamos, o Brasil, sistemicamente, tem que ser mais favorável. Então, é um setor muito disputado no mercado local e disputado mundialmente. O comércio mundial é de mais de 800 bilhões de dólares por ano. E a China domina mais de 35% desse mercado, Bangladesh, Paquistão, quer dizer, nós somos, ano passado, nos transformamos, no último ano safra do algodão, o Brasil se transformou no maior exportador mundial de algodão. Fantástico de você ter a matéria-prima disponível dentro do seu território. Mas a matéria-prima viaja 10, 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, transforma, volta para cá competitiva. O que a gente está fazendo de tão errado? Quer dizer, o que nós fizemos de tão certo no agro e por que a indústria sofre tanto? E aí entra o famigerado custo Brasil, quanto mais você agrega valor, mais difícil fica. Mas nós não temos que ficar presos aos problemas. Nós temos que ficar focados na solução e nas propostas. E eu acho que isso que uma entidade como a BIT, junto com os sindicatos, com as federações, com a CNI, tem que fazer. Porque não adianta a gente imaginar que algum ser iluminado, eleito ou um funcionário de carreira, ele acorda pensando na indústria têxtil e confecção. Ele tem 500 problemas. Então, cabe a nós, organizadamente, associativamente, cooperadamente, levarmos caminhos e propostas. Obviamente, elas poderão ser aceitas ou não. Agora, você tem que saber o que é preciso e, de maneira estruturada, fazer as suas proposições. E isso é que a BIT procura fazer de maneira, como eu falei, coletiva. Nós temos os sindicatos associados, temos as empresas associadas, e é importante a gente ouvir aquele que está na ponta, vivenciando o dia a dia. Por isso que um dirigente ele tem que estar muito antenado com o que está se passando fora da sua sala. Aliás, sala é um problema. Eu aprendo quando eu estou na rua. Aqui ontem eu já aprendi um monte de coisas andando na feira. Conversa com um, conversa com outro. Alguém te dá uma informação, alguém fala de um produto novo, alguém fala de uma situação nova. Então, dentro do escritório, claro, você tem um momento que você tem que dar o despacho interno. Mas dentro do escritório você aprende pouco. Você aprende muito na rua. Porque na rua você vê a realidade. E você não pode ficar aí recebendo muitas informações só secundárias. Você tem que ir a campo para ver a informação primária. Checar, né? Tem que ir lá ver em loco. Então, como eu trabalhei muito tempo em vendas, isso para mim não é um problema, porque vendas é uma atividade externa por excelência, costuma ser por excelência. Hoje mudou um pouco, você tem muita comunicação digital, etc, 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 mas as visitas pessoais, as visitas presenciais, a conversa olho no olho, faz muita diferença. Então, eu acho que o cenário é um cenário desafiador, óbvio, para usar uma palavra que todo mundo... como é que é o ano? Desafiador. Esse segundo semestre está andando melhor do que o segundo semestre do ano passado, tem muito dinheiro na economia, o emprego está em nível importante, a renda cresceu, mas nós ainda somos um país muito desigual e pobre do ponto de vista per capita. Para ter uma ideia, você tem aí cerca de 25% da sociedade brasileira na classe A e B. E isso com os dados, as métricas standard dessas medições. E eles representam mais de 50% do consumo de vestuário, por exemplo. E você tem CD e E, com alguma coisa como 75% da sociedade, representando aí 47% do consumo. Então, você tem algo no meio aí do caminho que você tem que ter produtos de qualidade, com design, com sustentabilidade, etc. Mas o mercado maior em termos de número de pessoas é um mercado de menor capacidade aquisitiva. O mercado que, digamos assim, pode pagar mais é um mercado que ele representa um pouco mais da metade do consumo, mas em termos de tamanho não é que ele seja desprezível. 25% do Brasil é mais de 50 milhões, é a população de vários países, aí a Espanha está nesse tamanho, a Argentina, é uma Argentina, para a gente ficar mais próximo. E é um mercado relevante. Sim. Mas quando a gente fala sobre mercado, e aí entra um pouco do mindset que eu estava comentando lá de trás, e pela felicidade que eu tive de trabalhar numa empresa que já era voltada para o mercado mundial, até porque tinha um hedge natural.
como a maior parte de bens de capital era importado, você defendia das oscilações da moeda, que eram intensíssimas, tendo um hedge. Então, tinha uma regra. É 1 ano de dívida, você tem que ter 1 ano de carteira de pedido, pelo menos em casa, para ser o hedge natural. Claro que dentro do fluxo podia variar. Você leva uma pancada de 30%, como Delfim deu 2, recém-falecido, realmente uma pessoa que marcou a história, mas teu fluxo de saída de pedidos não era naquele momento. Então, você poderia ter um descasamento de fluxo, mas também você não tinha a dívida vencendo num dia só. Então, olhando para isso, quando você vê 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, é fantástico. Mas o mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Então, o Brasil é 1,5% do PIB mundial. Eu vi, né, Alex Pimentel, eu vi a última levantamento, pesquisa feita pela Dom Cabral, né? E olhando agora para cenários, que nem você comentou, os cenários externos, da porta para fora das empresas, né? Esse ambiente externo, né? E também para cenários internos, né? Pensando em cenários externos, a Dom Cabral posicionou o Brasil aí na pesquisa de 67 países pesquisados, caso eu engano, posição 62, né? É a posição do Brasil a nível de competitividade, sim, a nível de ambiente macro de exportação, mercado internacional, né? Então, o Brasil ele tem dificuldade de competitividade, inclusive, que nem você falou sobre leis, né? Nem o nosso passado é certo, né? Porque as coisas mudam e elas acabam retroagindo, né? Internamente nas empresas também tem muita oportunidade, né? E Adão Cabral até comentou naquele momento da distância, de certa forma também importa para dentro em que as empresas estão, né? Então você está trazendo aí um olhar de, poxa, vamos entender verdadeiramente o mercado, né? Vamos sair da nossa sala de trabalho e vamos entrar um pouco para dentro daquilo que é o negócio, daquilo que é agora o ambiente de negócio interno das empresas para torná-las competitivas. Eu me lembro da Dudalina, nós durante um bom período de tempo nós exportávamos, nós tínhamos um montante assim, significativo na exportação, né? Esse montante significativo na exportação a nível da empresa, né? Ele ajudava, ele contribuía para a diluição de custo fixo e tudo mais, né? Era estratégico exportar. Durante alguns anos nós fomos ali a maior exportadora de camisas do Brasil, América do Sul, Espanha, né? O que a gente percebeu muito forte, que o olhar para esse mercado provocava uma necessidade de repensar processos, estruturas, né, comunicação, tomada de decisão interna nas empresas, né? E naquele momento isso parecia ser complexo, mas a gente olhava para aquele produto que estava saindo e tinha que comparar aquele produto com o preço que o mercado vendia internacionalmente, né? As empresas, de certa forma, do nosso setor que produzem os produtos estão um pouco, talvez, distantes até mesmo desse mercado, né? Hoje as empresas exportam muito pouco nesse mercado. Gerson, você falou... Desculpa, baby. Não, fica tranquilo. Vai, manda Gerson, bala. você falou um assunto muito importante aí. Primeiro, eu acho que o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, ele merece estátuas diariamente. Tá? Porque, de novo, é um país com muita volatilidade, agora menos, considerando aí uma moeda mais estável, um câmbio livre, metas de inflação, tem uma institucionalidade que nós não tínhamos no passado mais longínquo. Agora, às vezes me preocupa quando eu vejo assim, não, o problema está da porteira para fora. Não, vamos ser mais humildes. Para começar a olhar a nossa porteira pessoal. Se a gente olhar para dentro de nós vamos saber que a gente nunca está pronto. Boa. Acho que nós vamos até o túmulo tentando ser melhor, nos transformarmos. Perfeito. Então, se você olha para dentro, se você nunca está pronto, pelo menos eu acho que eu nunca estou pronto, estou sempre falhando em alguma coisa, imagina se uma empresa pode dizer que ela está pronta. E isso que você colocou do mercado mundial é muito importante. Porque você se testar nessa arena global faz uma diferença enorme para atender melhor, inclusive, o mercado local. Então, nós temos que... O empresário brasileiro ele sofre com o negócio dos juros, com essas oscilações, e o nível de investimento que a gente precisa é de mais ou menos 15 bilhões de reais por ano. Tá? É uns 10 bi para manter o parque produtivo. Sim. E mais uns 5, 6 para a gente dar uma corrida de novo de atualização, porque nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Brasil praticamente não cresceu per capitamente a renda. O mercado nosso ele ficou
Sim. fibrilando. Momentos melhores, mas a gente ficou fibrilando. E nós fomos atacados. Nós perdemos market share para o produto importado. E hoje temos novos negócios, como as plataformas digitais internacionais, que é uma realidade. Veio para ficar. Exatamente. A nossa não dá para ficar discutindo não sei o quê, é para o mundo que eu quero descer. Mas, por outro lado, a nossa briga nessa questão é a igualdade tributária e regulatória. Não tem nada a ver com o modelo de negócio. Nivelar lá o jogo, o nível do jogo. Então, se a gente não ficar atento a isso tudo e as necessidades de melhoria de processo, de ganhos, e aí tem o próprio Senai, tem aí o B mais P, o Brasil Mais Produtivo, atendendo as empresas de menor porte, tudo isso é preciso. Então, o empresário hoje ele tem que agenda de sustentabilidade, modernização tecnológica, digitalização dos negócios, toda a parte de governança social é uma encrenca. As empresas de maior porte, elas têm mais recursos. Sim. E elas inclusive, mais um recurso extremamente necessário, que é o próximo ponto que eu quero abordar um pouco, é pessoas. A empresa maior, ela acaba tendo mais pessoas e até conseguindo facilitar a capacitação dessas pessoas para que elas possam suportar melhor isso. Mas é fato o que você está dizendo. O pequeno empreendedor e o empresário que está... Acho que esse é um insight bem legal e bem marcante. O cara, antigamente, ele falava assim, vou cortar umas camisetas aqui, vou fazer umas peças e tal. Hoje ele não pode pensar só no tecido que ele vai usar, na facção que ele vai fazer, não. Ele vai ter que pensar em todas essas agendas, toda essa capacitação, como lidar com a insegurança jurídica, como lidar com as instabilidades de mercado. Realmente, ele vai enfrentar uma série de novos desafios, o empreendedor que está nos escutando, que está começando, que ele precisa se capacitar para estar usando instituições. Você falou muito bem, o Senai, o Sebrae, eu tive recentemente fazendo uma pós-graduação na Fiesc. O que existe de recurso disponível do Sistema S, Fernando e Gerson, é muito grande. Então, assim, o empreendedor tem que se capacitar, tem que buscar isso para poder suportar e se preparar. Mas voltando um pouquinho na questão das pessoas que eu ia falar, a gente também sente... Eu até outro dia estava discutindo com o presidente da Hyosung, que é coreano, e a empresa é coreana, porque eu perguntando muito para ele de como... Para eles terem muita informação sobre a Ásia, obviamente. Eu começo a perceber que a China, ela tem também falta de mão de obra, por incrível que possa parecer com tanta gente, para todos os segmentos que eles estão crescendo. Então eu percebo que até o segmento nosso têxtil, lógico que não a indústria de fiação, por exemplo, não tem uma mão de obra tão intensiva. Começa a ser mais interessante para quem está vendendo e exportando carro para o mundo, transferir aquele cara que costurava para montar carro. Então a gente começa a ver isso e a gente passa por isso aqui diariamente, pessoas que deixam o setor têxtil para ir para outro setor, porque tá aqui em Santa Catarina, que é uma ilha, a gente tem perde muita gente do setor têxtil para uma VEG, para empresas que não são do setor têxtil, porque todo mundo está demandando de mão de obra. Então acho que a gente vive um momento em que falta de mão de obra vai impactar na nossa competitividade, vai impactar na nossa manutenção do share global, porque as indústrias eu vejo um pequeno encolhimento, porque cada ano mais difícil de bater o mesmo volume, ou por falta de costura, ou por falta de até de rentabilidade, porque se a empresa estava lá fazendo 3 mil toneladas uma tinturaria, ela ganhava 3% de resultado sobre a venda dela. Daí ela descobre que talvez fazendo um pouco menos, enxugando, não fazendo hora extra, controlando melhor os processos, ela fazendo 2.100 toneladas, ela está passando a ganhar 5% sobre aquele volume, é menos do que ela tinha antes, mas é mais efetivo e mais fácil. Então, se eu vejo uma dificuldade com essa falta de mão de obra, as empresas começarem a tomar decisões de encolhimento e não de crescimento. Como que vocês veem isso? Eu só contribuindo com sua fala, né, e a feira acontecendo, né, a tecnologia, né, ela
está conseguindo trazer soluções incríveis para as empresas. Os fornecedores que estão trazendo inovações na feira, né? Eles verdadeiramente conseguem impactar as empresas, né? Eu acho que, assim, Alex, a tecnologia talvez seja um grande diferencial para o futuro no que diz respeito a esse processo, né? As soluções tecnológicas, é necessário que as empresas abram o seu olhar, tenham um olhar diferenciado para essa tecnologia que chega, né? Ela precisa fazer parte do dia a dia das organizações, né? E cada vez mais, o que a gente percebe? Que há um avanço no setor também, têxtil, moda, confecção, vestuário, né? Buscando ampliar as questões tecnológicas, né? E talvez a partir dessa ampliação das questões tecnológicas, talvez a possibilidade de suportar um avanço nesse sentido, né? Como é que, Fernanda, a BIT vê essa tecnologia, esse novo ambiente tecnológico que faz parte do cenário atual? Eu queria, obrigado Gerson e Alex que trouxeram aqui questões críticas, mas vamos lá, pessoas. Guardadas as proporções, nos fóruns internacionais que a gente participa, essa é uma demanda mundial, pessoas. Tem um índice de Beveridge, que é um economista internacional, acho que é inglês, que o Brasil não tem isso, mas o Santander recentemente fez um ajuste que seria o seguinte: número de vagas abertas, isso tem nos Estados Unidos, vis-à-vis número de pessoas procurando emprego. Então, dependendo do balanço que você tem, se você tem poucas vagas abertas e mais gente procurando emprego, então o mercado de trabalho está muito ofertado. Se você tem muitas vagas abertas e está com menos gente do que as vagas abertas procurando emprego, então o mercado ficou bastante apertado. Nós estamos vivendo, nesse momento no Brasil, um mercado apertado, mas não podemos deixar de considerar que tem 8 milhões de desempregados ainda, e sem falar na população do nem-nem. Então, a qualificação das pessoas é uma diferença fundamental nos países. Os países que se saíram da renda média e foram para a renda elevada, pegando os exemplos da Ásia, Coreia, por exemplo, fizeram numa base muito importante educacional. Seria muito bom que a gente tivesse passeatas no Brasil para melhorar a qualidade do ensino. Adorei isso. Tem qualidade de outro tipo. Tá? As pessoas talvez não se deem conta da importância disso. Então, quantidade, nós superamos um problema, que era a falta de alunos na escola. Agora nós temos, isso praticamente foi eliminado. Mas a qualidade desse desejar, como a gente vê nos índices internacionais quando o Brasil participa. Então, esse é um lado que nós temos carência. De novo, as empresas procuram fazer os investimentos dentro das suas bases para formar e melhorar a qualidade das pessoas que estão lá dentro, e as pessoas que estão lá dentro também têm capacidade de evoluir na sua escala profissional. Quanto à perda de pessoas para outros setores, isso vai continuar acontecendo. Não, eu estou vendo, isso é no mundo também. Sim. Agora, abrem-se outras oportunidades de trabalho, a gente falou aí de agenda social, governamental, de governança, de tecnologia, etc., que não tinha esse tipo de atenção no passado. Você tem certificações novas, você tem um outro espaço, mas é um outro tipo de trabalho. Indo para a parte tecnológica, o têxtil, década de 70, início da década de 80, os tiares eram aqui, tiar de 1 metro de largura, rodando a 150, 170 rotações por minuto e com várias operações manuais. Você entrava numa fiação, numa tecelagem, era um mundo de gente. Hoje você entra, como o Alex colocou, numa fiação, numa tecelagem, você vê muito pouca gente. São tiares, estou falando agora de denim, tá? Porque Sim. Eu visitei uma fábrica recentemente, de 2 metros de largura, rodando a 1000 rotações por minuto. Quer dizer, nós estamos com 7 vezes mais do que era de velocidade, com o dobro de largura. Diária, tá? né? Então, com mais qualidade, enfim. Agora, isso ainda não chegou de maneira tão marcante na área da roupa. Mas você já vê muito investimento nas peças sem costura, que não são todas. E aí as pessoas às vezes perguntam, eu quero ver automatizar a produção de um paletó. Eu não consigo ver porque eu não estou lá buscando essa solução. Mas aí vamos fazer a outra pergunta. Será que nós vamos, pela tecnologia, ter um outro tipo de vestimenta para poder viabilizar a indústria como ela é viabilizada hoje em tantos países?
Porque também na Ásia, também na China, tem deslocamento para outros países. Mas, então, a indústria da costura é uma indústria bastante nômade, historicamente. Nós ainda temos, por exemplo, se vai acontecer ou não, um continente, por exemplo, como o continente africano, que cresce a população, vai crescer consumo, e que tem uma base industrial pequena. Será que amanhã ou depois a África vai ser um grande produtor de peças intensivas em mão de obra? A ver. Agora, em países como o Brasil, de renda média, a evolução tecnológica vai ser crucial. Aí entramos naquela temática que a gente falou de competitividade sistêmica. É difícil você investir naquilo que precisa. Todo mundo tem que investir, que se parar de investir, morre. Tá? A não ser que vá viver de uma outra maneira, um negócio meio marginal, etc. Mas se você parar de investir, você morre. Ao mesmo tempo, a velocidade do investimento para estar os 15 bilhões de reais, pelo menos por ano, ela exige um custo de capital adequado. E não é à toa que, por não termos o custo de capital adequado, que cerca de 80%, na última sondagem que nós fizemos com os empreendedores, 80% dos investimentos feitos são feitos com capital próprio. Que a pessoa não quer. Claro, quando fala assim, eu estou investindo no capital próprio também tem um custo. Claro, deveria remunerar ele, custo de oportunidade. Então, ele também tem um custo, ele não é de graça. Porque ele, ao invés de colocar ali, ele poderia colocar no título do Tesouro, ganhar 6% ao ano, real, ao invés de estar comprando matéria-prima, treinando pessoas, etc. Aliás, eu fiz não foi uma brincadeira, mas foi uma comparação numa apresentação que eu fiz em Gaspar, acho que há umas 2 semanas atrás. Sim, dia 7. Dia 7, agora nós estamos no dia 21, né? Sim. Então, exatamente 14 dias atrás, o seguinte, numa estimativa que o Senai Francisco Matarazzo fez para nós, com base no inventário de máquinas e fazendo uma engenharia reversa em função dos números do IEM, construir um parque produtivo igual ao nosso levaria aí alguma coisa como uns 400 bilhões de reais. Já está na hora de a gente fazer uma nova, uma revisão para poder chegar a um número mais atual. Mas isso tem 2 anos, não está muito diferente, não. E aí eu fiz uma pergunta, mas aqui dentro não está considerado o valor do empreendedor. Assim, é difícil de medir, né? Quanto vale o empreendedor, esses que estão aqui na sala? Falei, a minha conta de padaria é a seguinte: se nós ganhássemos 400 bilhões, nós que estamos aqui nesse podcast agora, nós 3, mais a Maiara, mais o Pedrão, que está ali nos bastidores. Boa, Fernando. Se nosso time. Se nós pegarmos esse dinheiro e colocarmos em título do Tesouro a 6% ao ano real, claro que vai pagar um impostinho, nós teríamos no bolso 24 bilhões de reais. Será que a gente pegaria esses 400 bilhões para botar fábrica, máquina, gestão, Dom Cabral, treinamento... ESG, competição então, com a China... Para mim, esse é o custo do empreendedor. Sim. O custo de oportunidade. Ter um empreendedor vale algo como 24 bilhões de reais ao ano pela taxa de juros que a gente tem. Então, isso que o Alex falou de encolher para ficar mais enxuto, para enfrentar uma competição internacional, para ter um negócio mais ajustado, é uma realidade. O cara prefere ficar menor no tamanho dele, que ele pode gerir mais diretamente, um pouco mais lucrativo, mas se você para de pensar em crescer... Sim. Não estou dizendo que você tenha obrigatoriamente que crescer, mas se você para de pensar em crescer, não é um pouco a lógica dos negócios. A não ser que você faça um negócio familiar. Olha, isso aqui é o negócio da minha família, nós temos essa loja aqui, nós temos essa pequena confecção, nós somos artesãos, fazemos um produto muito especial. Isso aqui é uma renda, como se fosse um salário. Tá bom, então é um negócio como tem no mundo inteiro. No mundo inteiro tem. Na indústria europeia têxtil, 90% é de pequeno porte. Então, quando você pega essa questão da tecnologia, ela precisa de capital para investir. Capital para investir significa você ter uma confiança no futuro e taxas de juros compatíveis com o retorno do negócio. Se você não tiver essa questão e o crédito, não é crédito jogar dinheiro de helicóptero, sempre vai ter uma restrição, sempre vai ter um cadastro, você vai ter que estar preparado para isso. Claro. Então, você, se não tiver esse ambiente, você diminui a taxa de investimentos. E não é à toa que o Brasil
está com investimento sobre o PIB da ordem de 16%, mais ou menos, 17%, já foi um pouco menos, já foi um pouco mais, quando a gente tem que estar com 22% do PIB para crescer 3%, 4% ao ano. Então tem um leque, uma brecha aí de uns 500 a 600 bilhões de reais por ano que estão fazendo falta. E porque o investimento de hoje é a oferta de amanhã. E sem aumentar a oferta e você trabalhar só com o pau na máquina, vamos jogar dinheiro no mercado e que a oferta vem atrás, dependendo do time, que o time nunca é igual. A decisão de investir, de uma fábrica começar a operar, você treinar as pessoas, contratar, você entra num processo, pode entrar num processo inflacionário que ele é gerador de um juro mais alto, que amanhã ele aborta esse processo de crescimento. Então, o que a gente tem vivido no Brasil, infelizmente, ao longo, não é de hoje, não tira esse negócio de governo da frente. Não, a gente sabe bem disso. São voos da galinha. Você agora vai, e daqui a pouco você cai porque a economia não aguentou, ou então vaza tudo para o exterior, porque você não aguenta produzir e entregar, então vai para o exterior. Nós temos uma balança comercial adequada, hoje nós somos superavitários no lado global, mas no lado manufatureiro nós somos deficitários. Sim. O Brasil tem déficit na balança mandando de bens industriais. Primário e vão recebendo o produto acabado. Vamos falar do algodão. Eu não sou contra, não, tá? Os Estados Unidos é um país altamente industrializado e é um exportador de commodities também. O Brasil tem essa possibilidade. O Brasil tem várias possibilidades. Mas vamos falar do algodão. Cotonicultura, em final dos anos 90 do século passado, o Brasil se transformou num grande ou maior importador de algodão junto com a China. Tivemos problemas de safra, pragas, bicudo, etc. Dizimou. Então a gente importava algodão. Mas o Ásia não importa algodão e não é competitiva? Mas se você pode ter a matéria-prima aqui dentro, você tem que importar para ter economia, você tem que importar em larga escala, se aumenta o estoque, se o produto não chega com a melhor qualidade, você tem problema. Então, é muito bom ter a oferta da matéria-prima próxima. Sim, assim como é muito bom para a cotonicultura ter uma indústria que consuma aí 700 mil toneladas pelo menos por ano. Alguns acham que é mais. Mas, enfim, vamos ficar com esse número que é mais ou menos o número que o pessoal entende como do consumo atual brasileiro. Quando você pega o algodão, e o Brasil fez um belíssimo trabalho, os cotonicultores largaram terras caras lá no Rio Grande do Sul, foram desbravar o Centro-Oeste, e que aquilo lá era um ermo, e aquilo a gente tem que erguer uma estátua para Alisson Paulinelli e outros que criaram a Embrapa, e que foi o grande gerador da tropicalização de uma série de culturas, pegando um terreno árido, pouco rico e transformando aquilo numa base produtiva fantástica. Você exporta algodão a $1,80 o quilo. E você pode exportar o vestuário, não vou botar o preço de Bangladesh, nós não temos custo para isso. Mas eu diria que é possível imaginar exportar um vestuário a partir do Brasil com uma média aí de $22, $23 o quilo. Você faz uma agregação mais de 10 vezes. Fora a quantidade de economia que você move para isso acontecer. A cada $1 bilhão exportados, tem aí uns 70 mil empregos diretos e indiretos. Segundo uma consultoria indiana, que eu tive a oportunidade de ver uma apresentação no evento da ANEA, que é a Associação dos Exportadores de Algodão, para cada $1 milhão investidos no nosso segmento, somente na confecção, você está falando de 400 a 500 empregos. É um multiplicador fantástico. Aí o Alex falou assim, mas para que a gente vai fazer isso se não tem gente para trabalhar? Bom, essa equação, assim como nós, outros países têm que enfrentar. Tá? Então, isso é uma questão de... Tem muita gente ainda sem trabalhar, que pode entrar no mercado de trabalho. Tem muita gente para capacitar, tem muito bolsinho de pobreza que a gente produtividade para ganhar. É isso, Fernando. Produtividade é gente qualificada, capacitada, com investimentos adequados. Então, essa é a equação. Se você não... Eu acho que a palavra produtividade é pouco mencionada nesses discursos. Produtividade é a única maneira de ficar realmente rico. É fazer mais com menos. A grande maneira que a gente teria hoje de competir internacionalmente, eu vejo, é ganhando eficiência na nossa indústria e aumentando a produtividade individual de cada
trabalhador do setor. E acho que explorando também algumas vantagens que o Brasil já tem. Por exemplo, energia limpa. Sim, Tá? a parte de sustentabilidade. Apesar de termos aí algumas questões a serem resolvidas, mas nós estamos à frente do mundo, muito à frente da Europa, que está deitando falação e legislação para tudo quanto é lado. Nós temos a matéria-prima algodão, apesar das críticas que são feitas, 85% é certificado. O Brasil é o maior produtor de... Não é, estou falando de algodão orgânico. O algodão orgânico Sim. é 1% do máximo da produção de algodão do mundo, em torno de 24, 25 milhões de toneladas. A grande matéria-prima utilizada na indústria é o poliéster, porque é mais barato. Então, eu acho que o Brasil, dentro desse... O Brasil produz o poliéster também, é importante. O Brasil tem um espaço enorme para avançar nas fibras artificiais, com base na celulose, dada a nossa produtividade nas fazendas de eucalipto, etc. O Brasil é líder nesse processo. No algodão, já falamos, nem se fala. Nas fibras sintéticas, você vai trabalhar mais, a meu ver, tá? Mais em nicho, mas é muito bom. O Brasil tem poliamida, o Brasil tem elastano, o Brasil tem poliéster. Quer dizer, nós temos outras fibras naturais, temos a juta, enfim, nós temos uma série de ativos que podem nos catapultar. Uma agenda ambiental, se nós trabalharmos bem a questão de produtividade, o Brasil tem uma vantagem de um selo que poderá ser talvez um dos mais verdes, numa indústria que está sob escrutínio pesado e que de baixa regulação está se transformando numa indústria de muita regulação. Então, olhando para esse cenário, tem um monte de pontos positivos aqui e tem os pesos aqui. Os pesos nós já conhecemos bastante. Agora, não podemos deixar de olhar para nós. Quer dizer, mesmo com a dificuldade do investimento, o investimento tem que ser feito. Então, ele vai ter que ser feito com muito escrutínio, para você tirar daquele capital que você está colocando ali o melhor possível para a produtividade, para a qualidade, para a sustentabilidade. Viu, Fernando e Alex, tem um olhar que a gente tem quando faz os nossos trabalhos nas empresas, né? E a gente começou a chamar a nossa atenção, né? Talvez para o processo todo do setor têxtil, maior volume de pessoas, né? Maior número de pessoas está envolvidas na confecção. Sim. Né? Na costura, propriamente dita, né? Talvez ela representa aí mais da metade das pessoas envolvidas no setor, né? E uma coisa chamou a nossa atenção, né? Poxa, como é que estão essas produtividades internas, né? E aí a gente começou a fazer pesquisa, né? Começou a observar numa empresa, na outra empresa, em outras regiões no mesmo segmento, né? E que a gente percebeu e traz isso para o olhar de produtividade, que eu acho que vai ser interessante para todos que estão assistindo ou ouvindo, né? Uma máquina de costura, ela trabalhando, quantos por cento vocês acham que ela está costurando de um dia de trabalho? O que vocês acham? Eu me arriscaria a dizer uns 70%. 70%? Eu acho que é menos, eu acho que em torno de 50% a 60%. Perfeito. Na avaliação que nós fizemos, a máquina costurando, as melhores operadoras, nas melhores máquinas, elas batem mais ou menos 30%. Essa é a quantidade que uma costureira ela está fazendo na sua atividade profissional, né? Aonde que está o outro tempo aí, o outro percentual que de certa forma é o maior. É o maior, né? Porque qual é a função principal da costureira? Costurar, né? Então quer dizer que tem que estar sendo utilizado ao máximo, né? Só que daí a gente olha para dentro das empresas, e aí olhando para a competitividade interna, né? A gente vê que a costureira tem que abrir um pacote, ela tem que botar a peça num posicionamento e ela tem que reposicionar essa peça, ela bota outra peça no outro lado, ela pega essa peça, coloca na máquina, aí trabalhou... no manuseio do produto. No manuseio, no entorno, o controle, né? Daqui a pouco vai ver a costureira já está com um caderno no seu lado, controlando quantas peças ela fez na última hora, porque pode ser que o número não bata contra o que é registrado no sistema e ela ganha por produtividade, né? Então se criou mecanismos tão complexos ao redor desse processo, né? E isso chamou a nossa atenção. E aí nós começamos também a olhar para dentro das empresas, agora não mais para a costureira. A gente começou a olhar para as outras atividades. Um vendedor, quanto tempo ele vende? Uma pessoa de crédito e cobrança, quanto tempo ela está
fazendo contato e cobrando os clientes, né? Uma pessoa da área de planejamento, quanto tempo ela está envolvida em planejamento, né? Incrivelmente, a gente chegou basicamente no mesmo indicador, que a maior parte das atividades principais das empresas estão de 20% a 30%, né? Então, eu acho que existe uma oportunidade incrível na porta para dentro para poder transformar... E Gerson, tem uma coisa importante que você falou. Muitas vezes nós fizemos um programa com a IT chamado Projeto Score, cujo objetivo é melhorar a produtividade com o mínimo de CAPEX possível. Ou seja, o CAPEX é o nível de investimento que você tem que fazer. E trabalhando muito a relação da gestão, liderados e lideranças e organização do trabalho. Então, a gente fala muito de investir, e é muito comum no Brasil. Como é que melhora a educação? Precisa de mais verba. Como é que melhora a saúde? Mais verba. E a verba que a gente tem, como é que ela está sendo usada? E a máquina que a gente tem, como é que está sendo usada? Quer dizer, nós não vamos solucionar tudo pedindo mais dinheiro, ou necessitando de mais dinheiro. Nossa vida pessoal não é assim. Como é que eu melhoro a performance daquilo que eu recebo? Como é que eu priorizo? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Se eu quero mais saúde, eu tenho que trabalhar mais na academia, ou se eu não vou à academia, eu vou correr, vou comprar um equipamento melhor para fazer ginástica, seja o que for. Essa gestão dos processos é uma coisa que o B mais P, Brasil Mais Produtivo, que ele vem robustecido, que está sendo implementado pelos Senais, ajuda muito o pequeno empreendedor, porque ele é feito principalmente para as empresas inicialmente de até 4.800.000 reais de faturamento, mas já vai transbordar, se é que já não transbordou, para as empresas de até 300 milhões de reais de faturamento, com custo muito baixo e com payback muito rápido. E aí nós não estamos falando de ter que comprar a última máquina, nós estamos falando de arrumar o que a gente está fazendo dentro de casa. E nos B mais P's do passado, e corroborando o que você está falando, Gerson, os ganhos não era um trabalho holístico, era um trabalho segmentado em algumas áreas da empresa. Às vezes você tira o gargalo daqui e joga para ali, mas a empresa ganhou 30% de eficiência, reduziu a qualidade, reduziu os defeitos em 20%. São números que você, ao invés de talvez de celebrar, tá bem, vamos celebrar, mas fala, caramba, será que tem tudo isso jogado fora aí nesse ambiente produtivo que nós temos? E aí, de novo, entra aquilo que eu digo, qualificação não só das pessoas que estão com a mão na costura, mas nas nossas mãos de gestores, de pessoas que nós temos que estar com o mindset voltado para a inconformidade permanente. Ou seja, eu posso fazer melhor amanhã, eu posso ganhar aqui. Isso tudo vai significar, e você falou de perda de pessoas para outros setores, sempre vai existir. Sim. Tá, sempre vai existir. Mas como é que um dos motivadores para a pessoa ficar com você é se ela tem melhor salário, se ela tem melhores benefícios, enfim, a gente já sabe. Mais perspectiva. Mais perspectiva. Mas se você melhora a sua produtividade, a sua capacidade de atender o mercado, você melhora seu rendimento, você melhora provavelmente a chance da pessoa estar mais bem atendida nas suas necessidades motivacionais para estar trabalhando numa determinada empresa. Então, hoje, aliás, é um índice impressionante e me chamou a atenção, aumentou bastante nas estatísticas de emprego, no CAGED, o percentual de pessoas que se desliga por decisão própria. Mais ou menos 30 e poucos %. Nós já estamos, inclusive aqui em Santa Catarina, que é um lugar de pleno emprego, sim, com mais de 40% das pessoas que saem a cada mês de seu local de trabalho é por decisão própria. E isso ocorre porque o mercado está mais aquecido, faltam pessoas qualificadas, ela se sente muito confortável e segura. Dizer, eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou trabalhar ali, ou então eu não quero trabalhar aqui, eu vou fazer um empreendimento próprio, porque eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, ou vou ter mais autonomia pessoal, ou vou ter menos controles. Eu ledo engano, né? Porque quem é dono de um negócio, se ele não se controlar bem, ele vai quebrar. Então, ser proprietário de alguma coisa é acordar e dormir com o negócio, porque... aquele negócio eu vou ter mais tempo para mim. Não, coitado. Você vai ter muito tempo para pensar, para fazer a coisa rodar. Mas faz parte da vida. Então, você não pode
Claro, não, e a gente incentiva, eu acho que agora, a nossa indústria têxtil, ela é sabe aquela expressão startup? A indústria têxtil é cheia de startup. Agora, tem uma coisa que você falou antes também. Como você ser um empreendedor dentro de uma organização? Claro. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser promovido para, sei lá, gerente. A minha maneira de ver, tá? Às vezes o gerente, o cara já está operando como gerente. Ele só vai ser alçado ao cargo. Alçado ao cargo. Oficializado. Né? Agora, ele não vai virar gerente para aprender a gerência ou para ter a motivação gerencial dentro do cargo. Tem um antecedente. Quer dizer, o cara já é um empreendedor, ele já é um gerenciador, só que ele não está no cargo. De repente, opa, esse cara pode, ou essa pessoa, essa mulher, esse homem. Ele tem que se esse preparar, gênero, ele tem que estar olhando, ele tem que abrir a mente para enxergar os fluxos, o antes, o pós, como melhorar, por exemplo, a eficiência, como mudar, extrair do negócio o máximo possível. E sem que ele tenha esse tipo de visão, é impossível que ele consiga... Aí entra a questão de uma organização que tem as lideranças como um fator central de motivação, de observação. É fácil? Não. Lidar com as pessoas é sempre o lado mais difícil. Não é à toa que está todo mundo aí se comunicando por mensaginha, no WhatsApp, não quer nem falar um com o outro para não criar ruído. Então, manda mensagem, tá bom. Lidar com as pessoas exige que você saiba lidar com você também. Isso que eu estou falando, da transformação. Se você não lida bem com você, vai ser difícil lidar bem com os outros. Se você não se gosta, se você não tem uma capacidade de autocrítica, saber avaliar o que você é bom, o que você é ruim, dificilmente você vai ter esse olhar para aquele que está com você. Então, é um exercício, é duro. Evoluir pessoalmente é difícil e evoluir profissionalmente também exige dedicação e motivação. Então, são coisas que você está falando. Como é que se dá? Como é que a gente faz? Primeiro, você tem que gostar, tem que estar dedicado, tem que saber equilibrar as coisas, o que é profissional, o que é pessoal, mas as vidas estão muito embrincadas, então não dá para dizer, aqui eu sou assim, aqui eu sou assado. Não, eu sou mais ou menos assim nos ambientes. Claro que alguns assuntos eu trato de uma maneira, outra, mas se você não tiver esse desejo de fazer acontecer, de evoluir, de aprender, de estar lendo, de estar se movimentando, de estar prestando atenção, ok, é uma decisão pessoal, cada um toma uma decisão que quiser na vida. Cada um faz o que quer. Mas não dá para imaginar que você vai muito longe. Também não, a pessoa pode dizer, não, eu não quero. Estou vendo muita gente, pesquisas que eu tenho lido, assim, jovens que não querem assumir posições de liderança. Porque dá trabalho ser líder, acha que o rendimento que vai ter não vai valer tanto como a apurrinhação. Então, eu não quero, eu vou tocar minha vida. Eu quero ficar aqui fazendo o que é. Mas essa opção é válida como qualquer outra opção. Só não dá para fazer essa opção e querer estar numa outra posição que exige aquilo que você não quer assumir como compromisso. Infelizmente, essa conversa está maravilhosa, mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais numa outra oportunidade. Se Deus quiser, a gente vai poder estar junto, Fernando, nos visitar novamente. O tempo passa muito rápido. Passa. Então, eu deixo as considerações finais aí para o Fernando, já agradecendo muito a tua presença, muito obrigado, agradecendo por todas as pessoas que nos assistem, porque foram palavras muito inspiradoras. Obrigado, Alex, obrigado, Gerson. Eu que sinto honrado de ter participado dessa conversa tão agradável e a gente poderia invadir aí muito mais o tempo, mas o tempo é algo que a gente tem que controlar também, para fazer tudo. E eu encerro aqui que a gente tem muitos desafios, tem muitas possibilidades, não dá para olhar, o Brasil vai ficar perfeito, pensar que as coisas vão acontecer só quando todos os astros estiverem alinhados. Eles não vão estar alinhados ao mesmo tempo como a gente gostaria. Então a gente vai ter que lidar com essas questões todas e eu acho, como mensagem final aqui, falando um pouco como importante a participação dos empreendedores nos seus sindicatos, nas suas entidades de classe, porque as entidades de classe elas têm um papel relevante para levar propostas, para entender as dores e buscar soluções através daqueles que estão vivendo as dores e que estão enxergando as soluções e fazer isso como um condutor para as nossas autoridades, sejam elas municipais, as estaduais ou as autoridades federais. É muito importante
olhar muito para os municípios, porque a vida nossa é nas cidades. Nossa qualidade de vida é medida nas cidades onde a gente mora. Então, ali, as eleições para prefeitos que vêm aí, vereadores, vamos olhar bastante bem, Sim. porque é aqui que a gente mora. O Estado é uma instância maior. Então, em cada nível, você pode trabalhar com essa discussão em grupo para produzir soluções e propostas que vão ao encontro da maior competitividade, da maior eficiência, da maior produtividade e da melhor qualidade de vida para todos nós. Afinal, progredir é melhorar a vida das pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer. Um país mais rico, mais próspero, mais positivo, mais igual, mais valorizando aqueles que... A meritocracia, valorizando aqueles que se dedicam e empreendem, assim como aqueles que trabalham com os empreendedores, que é um com o outro. Não tem emprego sem empresa, não tem empresa sem pessoas trabalhando nas empresas. Então, obrigado, boa sorte a todos e foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gerson. Você que está nos escutando, por favor, se você gostou do nosso conteúdo, claro, sempre estamos abertos às perguntas, faça suas perguntas, tragam temas relevantes. Se você gostou, curta e compartilhe. Mande para os teus amigos, para quem você conhece, que você possa achar que se identifica com essa mensagem. A gente está aqui por você, para te inspirar a cada dia mais ir adiante, tá bom? Forte abraço, Gerson. É isso aí, né, Alex? Até a próxima, né? Até a próxima. Fernando, Obrigado, pessoal. Abraço. Valeu.